Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira está no ar. E neste domingo, 14 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Café, um produto que tem enorme importância para a economia brasileira e que se confunde com a história de Santos e também do Porto de Santos, uma data que será comemorada na cidade, mas que também aquece a discussão sobre como aumentar a eficiência das exportações. A relação entre a cidade de Santos, o café e o Porto de Santos é mais do que centenária. Com a ferrovia, que se inaugura em 1867, ligando aí o Porto a Jundiaí, São Paulo Railway, se consolida em Santos esse papel de principal escoador do café paulista. E conforme a cafeicultura se distanciava ali daquela zona inicial do Vale do Paraíba e adentrando o estado de São Paulo, também crescia as exportações por Santos. Tanto que no final do século XIX, nas últimas décadas, Santos já passava o Rio de Janeiro como o principal porto exportador. Isso vai gerar também uma reforma no Porto de Santos para conseguir adequar a tecnologia logisticamente para receber essa quantidade de sacas que estava passando pela cidade. Vai gerar então a modernização do porto, com o cais de pedra, com o aparelhamento de trilhos, de guindaste, para você agilizar esse transporte. E Santos vai manter esse papel de principal porto exportador até os dias de hoje, porque nós atualmente exportamos cerca de 80% de todo o café que sai aqui do Brasil, Então nós mantemos aí por mais de 100 anos essa característica. Uma diferença é que hoje em dia o café ele já vem preparado, já vem no container, preparado para exportação. E antes não, no começo, até o começo do século XX, ao longo aí do século, Santos se consolidou como um importante centro também de manipulação do café, de preparo desse café para embarque e de comercialização. Então aqui se formou uma praça muito forte, cafeira, com sede de exportadoras, de companhias de navegação, de casas comissárias, de armazéns. Então tinha toda uma estrutura para fazer funcionar esse mecanismo exportador do café. Isso, ao longo dos anos, principalmente no final já do século XX, isso foi se afastando um pouquinho de Santos, nessa parte de preparo, de comercialização, mas ainda mantemos nossa importância nacional do Porto como exportador de café. E é assim até os dias de hoje, mas sempre com novos desafios para superar. Enquanto a produção brasileira de café segue como destaque, as discussões sobre como potencializar as exportações tentam acompanhar o ritmo. Este é um dos papéis do Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. O Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, é uma organização que representa empresas nacionais, empresas globais e cooperativas. Somos mais de 120 associados e representamos 96% de todas as exportações do país. E nós fazemos exportações para cerca de 150 países nos últimos anos e abastecemos o nosso mercado interno. Lembrando que o Brasil é o maior produtor, é o maior exportador e é o segundo maior consumidor da bebida. Então, o Brasil tem um market share no café global de quase 40%, 39% a 40%. Os nossos associados é que fazem toda essa liquidez, essa entrega, essa movimentação no café para o país todo e para o mundo quase por completo. Resultados que poderiam ser ainda melhores. Para se ter uma ideia, de janeiro a março, foram 12 milhões de sacas exportadas. Isso é mais que a produção da Colômbia. E nós estamos falando de exportação. Ainda temos o nosso consumo interno, o Brasil, obviamente, segundo o maior consumidor. E esse número poderia, sim, ter um resultado mais expressivo, como aconteceu no ano passado, por conta das limitações logísticas. A gente vê que os portos brasileiros, a infraestrutura brasileira está aquém, porque o agro brasileiro cresce. Não é só o café que cresce. Nós temos todos os produtos agropecuários, porque o Brasil já é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, todo esse excesso de eficiência esbarra nos nossos portos. E o Porto de Santos, que é quase 80% de todo embarque de café,
obviamente, apresenta restrições. Cerca de 80% dos nossos embarques têm alguma anomalia, algum problema, e por isso nós temos que entender a logística, talvez, junto com as anomalias climáticas, com as mudanças climáticas. A logística são os dois maiores desafios que nós temos hoje. Por isso, já existe um esforço entre todas as partes envolvidas no sentido de melhorar o processo de exportação do café no Porto de Santos. E para agilizarmos a exportação desse produto, que é tão importante para nós e para o mundo, nós criamos uma comissão. A autoridade portuária convocou todos os envolvidos nesta produção, nesta operação de exportação em especial, para ganharmos agilidade, para estudarmos quais serão as principais soluções que poderão agilizar a entrada e a saída de navios para exportarmos esse produto mundo afora. Nós temos que repensar a nossa infraestrutura e para isso precisamos de dialogar, obviamente colocando na mesa terminais e os armadores. Principalmente pós-pandemia, nós vimos aquele movimento dos navios cada vez maiores, né? Nós vimos com navios de contêineres de 24 mil contêineres, 28 mil contêineres. E Santos, que é um porto de Bahia, tem limitações tanto de calado quanto áreas de manobra. Então, em algum momento da nossa história, esses navios menores, que realmente vêm para Santos, 9.500 contêineres, esses dias tivemos um de 14 mil contêineres, mas teve que parar praticamente a operação para que ele pudesse entrar, né? Então, esse tipo de situação, esses navios acabam saindo, né, da linha, porque vão ficar mais envelhecidos. E a tendência é ganhar escala. Então, nós temos que juntar o poder público, o poder privado, repensar a nossa infraestrutura diante de todos esses desafios e tendências que estamos vendo. Minimizar este problema teria impacto altamente positivo. Afinal, o café é uma das estrelas do Porto de Santos e da economia brasileira. Por isso, o 14 de abril merece uma comemoração especial, inclusive no tradicional Museu do Café de Santos. No sábado, agora dia 13, inaugura a exposição temporária Café na Mesa no Balcão. E a previsão é que ela fique aí ao longo do ano, né? É uma exposição que ela vai tratar principalmente de como se desenvolveu o hábito de se tomar café fora de casa aqui no Brasil e da transformação desses estabelecimentos que serviam a bebida. O museu ele funciona de terça a sábado das 9 às 18 e no domingo das 10 às 18, com o encerramento da bilheteria às 17 horas. O ingresso custa R$16, mas tem meia entrada para estudantes, para terceira idade, para alguns públicos específicos, mas ao sábado a visitação é gratuita. O Café Estapece se completar 3 séculos no Brasil, 1727 para 2027. Então nós temos que nos preparar, porque o café ele é majoritariamente familiar, 72% dos produtores estão abaixo de 20 hectares, 78% acessam o Pronaf, que é a linha de crédito voltada à agricultura familiar, portanto tem um impacto social muito alto. E pelos dados oficiais, onde o café está presente, o índice de desenvolvimento humano, que mede renda, expectativa de vida e escolaridade, é mais alto. Há uma correlação positiva. Portanto, além de todo o progresso ambiental que é demonstrado pelos dados da Embrapa, pelo nosso monitoramento socioambiental, também tem todo esse progresso humano. Então, café para nós tem uma importância ainda para a economia, tem uma importância social, tem uma importância ambiental e o Brasil está em linha com essas discussões globais de novas regras ao fluxo do comércio. E a Autoridade Portuária de Santos emitiu uma nova norma que estabelece diretrizes para a prática de atividades pesqueiras, científicas e desportivas no Porto Organizado de Santos. Entre as disposições, destaque para a obrigatoriedade de os promotores de eventos desportivos aquáticos solicitarem autorização prévia à APS para a realização nas áreas do Porto Organizado. De acordo com a norma, atividades esportivas aquáticas estão proibidas em áreas suscetíveis a riscos e a menos de 200 metros de instalações militares no Porto de Santos. Nas demais áreas, os eventos esportivos deverão ser autorizados previamente pela autoridade portuária. Para obter autorização, os promotores devem encaminhar uma solicitação formal à Superintendência de Comunicação Corporativa da APS por meio do protocolo digital no site da autoridade portuária. Após o recebimento do ofício, a APS vai emitir uma manifestação formal dentro do prazo máximo de 60 dias.
E o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nos encontramos novamente na segunda-feira, a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um bom final de semana e até lá. Tchau, pessoal.